Estamos quase terminando este módulo e para a gente poder fechar esta parte aqui da introdução aos processos ou aos fundamentos básicos da apometria, nós vamos falar sobre os mediadores. O que são os mediadores ou quem são os mediadores? O operador encarnado atrai energias cósmicas, manipula, mistura as suas próprias energias, transforma as frequências vibratórias delas em massa magnética de energias assimiláveis pela baixa frequência dos espíritos enfermos. Ou seja, há um processamento dessa energia para que fique ajustada às necessidades daquele que vai receber. Finalmente, depois que ele faz tudo isso, ele projeta essa massa sobre os necessitados do plano espiritual para aliviar dores, para reconstituir membros, para promover a cura e o equilíbrio dos seus corpos astrais. Assim, ele funciona como uma espécie de transdutor que recebe e transforma energias. Na física clássica, um transdutor é um dispositivo capaz de transformar um tipo de sinal em outro sinal qualquer e pode ser utilizado com vários objetivos de controle de processos ou de medição de fenômenos. Mas o operador aqui é muito mais do que um simples transdutor. Ele pode funcionar também como um modulador, modificando as energias atraídas, quando ele faz a mistura dessas energias com as energias do seu próprio corpo. Daí a necessidade da utilização dos encarnados em alguns processos terapêuticos, que vão atingir tanto outros encarnados como os desencarnados ou as consciências fora da matéria que estão envolvidas nesse processo e que muitas vezes, justamente por causa da presença e da atuação delas, a nossa medicina tradicional não consegue nem dizer qual é a origem do problema que está acontecendo. Nós vamos ver alguns casos de estudo disso ainda ao longo do nosso curso. Então, funcionando como uma espécie de transformador de alta para baixa tensão, para a gente simplificar o processo e exemplificar com alguma coisa que a gente conhece do nosso dia a dia do plano material, ele coloca as energias de modo tal que podem auxiliar os espíritos sofredores do plano astral e também intervir, porque a gente já viu ali, eles, dependendo da situação que se encontram, ainda mantêm aquelas necessidades básicas como se encarnados tivessem. Alguns, inclusive, nem consciência de seu novo estado possuem. Modulação, para a física comum, é um processo em que uma variável característica de um fenômeno periódico recebe uma variação determinada por outros fenômenos. Por isso nós vimos falando antes no acoplamento. Como podemos perceber, conhecer e aplicar os princípios básicos da física constitui um imperativo do trabalho espiritual, ou energético, como queiram chamar. Você precisa saber o que você está fazendo, você precisa saber como direcionar as energias. Por isso nós pesquisamos, por isso há um estudo, por isso é necessária a leitura, a constante atualização daquele que quer trabalhar de uma forma mais eficiente com os seus pacientes. O trabalho com desencarnados perde totalmente as nebulosidades causadas pelo misticismo. Existe uma razão científica para que as coisas aconteçam. É uma aplicação de normas, de ciências exatas. Independe de rituais mirabolantes e de crendices. É uma questão de consciência.
todo processo consiste em ter condições de intervir nas energias livres do cosmos. Essa condição, ela é conquistada à medida que o indivíduo avança em conhecimentos. Então, com essa intervenção consciente, a gente pode aglutinar e transformar corretamente as energias, aplicando tanto aos enfermos do plano extrafísico ou astral, como aos enfermos do plano físico. O que pode antes ser considerado miraculoso, na verdade é bastante simples quando se sabe exatamente o que se está fazendo. O êxito depende fundamentalmente do amor, desejo intenso, espontâneo e desinteressado de servir ao próximo. Observe aqui um detalhe. Quando nós dissemos amor, nós estamos falando em uma vibração de alta frequência, que é bastante diferente daquilo que vulgarmente se chama amor no plano material. É a vontade de ajudar, é a vontade de trazer o equilíbrio, é colocar um impulso emocional fraterno naquilo que nós estamos fazendo. Amor límpido, que leve o operador a se dedicar à prática sistemática de mobilização desses fluxos de energias curativas para o bem de muitos. Nunca cansaremos de repetir, toda a literatura desta técnica é recheada dessas citações. Lacerda é categórico em dizer. Outros autores também reforçam essa questão. Quando temos contato com inteligências extrafísicas ou desencarnados, ou espíritos, como queiram chamar, todos são unânimes. O amor tudo pode no mundo maior. Assim, dotados do sincero desejo de harmonizar, curar, iluminar e elevar o próximo, basta contar em voz alta, mentalizando ou imaginando. Observe que antes de contar em voz alta, é preciso ter isso aqui, ó, o sincero desejo de harmonizar. Então você tem o desejo, você mentaliza ou imagina a aglutinação das energias direcionadas com foco para poder realizar aquilo que você deseja. Por isso dizemos que somos meros mediadores conscientes, atuando para a solução de problemas que existem em cada um dos elementos envolvidos nos processos chamados obsessivos ou auto-obsessivos, mesmo que os efeitos produzidos tenham a aparência de uma complexidade inexplicável. Doenças que acontecem com pessoas de causas desconhecidas, em grande parte, são frutos da sua própria mente desequilibrada se autopunindo porque acreditam em uma determinada culpa. E geram, assim, uma somatização. Várias disciplinas da área que estuda a mente humana, psicologia, psicanálise, têm isso como fato. Às vezes, alterando a forma do indivíduo encarar a própria vida, o problema desaparece. E nós podemos, com o uso da apometria, também utilizar essas técnicas combinadas. Como já foi dito antes, nunca é demais relembrar que é preciso manter o foco, manter a vontade e a determinação consciente. Por que que nós batemos sempre nessa tecla? Porque é isso que vai tornar a sua atuação como operador de apometria viável, e é isso que vai produzir aquilo que você deseja produzir. A intervenção adequada para o problema
a ser resolvido. A princípio, o mesmo processo pode ser aplicado nas pessoas ditas vivas ou encarnadas. Tal operação foi melhor exemplificada pelo próprio Jesus, conhecido como o Cristo. Aliás, o nome não era Jesus Cristo. Cristo é um estado de cristificação. Então ele era Jesus, o Cristo. Mas ele não foi o único. Seus seguidores, pela ardente vivência do amor, expulsaram demônios e fizeram tantas outras façanhas que podem ser constatadas nos relatos e vem fazendo até hoje. Temos absoluta convicção de que o processo é o mesmo. Por vezes os efeitos são modulados pela capacidade e pelo estado de consciência e potencial de manipulação de energia que o indivíduo já adquiriu. As leis são as mesmas. Não existe atuações em lugar nenhum do universo contra as leis. Tudo que se processa, tudo que acontece segue uma regra definida. Contudo, quando nós buscamos a aplicação nos encarnados, os resultados podem ser bastante decepcionantes, bem diferentes daqueles que nós obtemos quando estamos agindo nos desencarnados. E aqui nós temos vários motivos. Qual seria a razão dessa diferença gritante? Quando atuamos nos doentes do astral, observamos resultados praticamente imediatos, que beiram até o milagre. Reconstituição de órgãos, reconstrução de partes amputadas. Por que o mesmo então não acontece quando a gente está tentando simplesmente cicatrizar um corte na mão de uma pessoa? Já tentaram? Uma das maiores causas está na própria estrutura da matéria, que aqui precisa de uma quantidade muito maior de energia, porque está muito mais adensada e opõe resistências ao nosso trabalho de ideoplastia, que é o que? Formar, criar com a mente. Contudo, a gente precisa manter sempre claro que a possibilidade real existe. Talvez não tenhamos a energia necessária ou o foco, a concentração necessária e a capacidade de manipulação necessária para intervir na matéria atualmente, pelo nosso próprio estágio evolutivo. E nós precisamos considerar também o trabalho da mente daquele que está sendo assistido, que às vezes duvida do processo, questiona, e ele mesmo cria bloqueios, movimentando sua própria energia contra o processo que está sendo realizado. Mas, se nós tivermos força mental suficientemente intensa para moldar as energias no nível da densidade material, se a gente puder interferir na coesão molecular a ponto da matéria se tornar plástica e moldável, nós podemos realizar esse trabalho com toda certeza. Segundo informações obtidas com os chamados espíritos, consciências extrafísicas, tal energia mental não poderá ser meramente intelectual. A frequência precisa ser outra, daí a necessidade e a insistência de todos em falar do tal do amor, que eleva a frequência. Emanação divina só pode ser força irradiada naturalmente por seres de elevada evolução, libertos dos interesses mundanos e individualistas. Com certeza, a humanidade purificada poderá agir sobre a coesão das moléculas físicas e operar a harmonização dos corpos físicos. Isso é um processo evolutivo.
nós temos como seres humanos aí por volta de uns 140 milhões de anos. Isso para o universo é pouquíssimo. Então somos crianças ainda. Estamos aprendendo. Brincamos às vezes, a maioria das vezes de forma inconsequente, mas temos a condição de evoluir. É apenas uma questão de tempo.